Olá pessoal, hoje eu vim apresentar para vocês uma oficina que é sobre a pintura em tecido. Eu sou Camila Nunes e vamos lá. Primeiro eu vou apresentar para vocês o material utilizado. Eu vou utilizar os pincéis. Os pincéis a gente compra assim, mas eu vou dar uma dica a vocês. Eu vou utilizar o pincel número 14, número 10, número 2 e número 8. São os pincéis que eu utilizo mais. Uma dica importante é a gente sempre cortar, né? Porque ele vem assim, ó. E geralmente a pintura, quando a gente não corta, fica uma pintura, o desenho meio espalhado, aquela coisa sem molde. Aí a gente corta e modela o pincel para tirar esses cabelinhos que estão sempre para fora, né? Ó. Eu sempre faço isso com meus pincéis, porque aqui em União dos Palmares não tem lugares que venda pincéis adequados para pintura em tecido, né, que é uns pincéis que já vem cortadinho, a gente não encontra. Olha, eu modelei o meu, eu cortei todos os meus pincéis, eu faço isso. As tintas a ser utilizada, eu tô aqui com pano de prato, já passei a colinha permanente aqui na minha tábua. É uma cola que a gente utiliza, mas ela é permanente, mas depois sai, o tecido sai facilmente da tábua, isso é para fixar. As tintas utilizadas, eu sempre uso a tinta Acrylex, que é uma tinta que não perde o brilho com a lavada do tecido. Quando a gente lava o tecido, ela não perde o brilho. E vou utilizar nas cores vermelho vivo, verde oliva. Eu amo essa cor verde oliva, porque quando a gente faz a folha, né, com essa cor, ela dá a impressão de uma coisa real. Vou usar o sépia, o branco, que é uma das cores mais importantes na pintura, porque quase tudo leva a cor branco. A cola que eu falei pra vocês é essa aqui, ó, que é a cola permanente. Vou usar também o verde folha e o siena natural. Vamos lá, vou precisar de um recipiente com água para poder lavar meus pincéis. Um lápis para tecido, esse é um lápis para tecido. E o pincel número 0, que é um pincel, só quem trabalha com esse pincel, geralmente quem trabalha com pintura em tecido, que ele faz aqueles acabamentos mais pequenininho, mais detalhado. É esse pincel aqui. Uma dica importante é não colocar esse pincel número 0 na água, porque ele tem que ficar bem fixozinho, esses cabelinhos dele, para não ficar soltando. E quando a gente coloca na água, geralmente os cabelinhos se espalham do pincel. E ele vem com essa proteçãozinha aqui, gente. O importante é não perder essa proteção desse pincel. E esse pincel é muito importante. Eu vou fazer um desenho parecido com esse aqui. Ó. Parecido com esse aqui. E vou apresentar para vocês. Eu pinto a mão livre porque, como eu já tenho uma certa facilidade com desenhos, fica mais fácil para mim. Mas você que não tem uma certa habilidade com desenhos, em desenhar, você pode usar stencil, né, que é aquele material tipo uma telazinha que a gente coloca por cima, ou rabiscar. O ideal seria que você rabiscasse com o lápis 6B, que é um lápis próprio para desenho. Algumas pessoas utilizam o carbono, mas eu não aconselho o carbono porque ele mancha o tecido e fica aquela pintura meia manchada, como se fosse recalcar aqueles desenhos. Aí não fica muito legal para pintura em tecido. Tá ok? Vamos lá começar. Eu já vou direto com o pincel, eu já faço o desenho direto com o pincel, porque como eu falei pra vocês, eu tenho uma certa habilidade com desenhos. Eu comecei a desenhar desde os meus 5 anos de idade. Eu já desenhava no papel e
A pintura em tecido apareceu na minha vida quando eu tinha 9 anos, através de uma turista que chegou no povoado Muquem, que é uma comunidade onde eu nasci e me criei. E ela viu a minha habilidade com desenhos e me apresentou a pintura em tecido. Ó, já comecei a rabiscar o jarrinho. Vou rabiscar agora as flores e as folhas. Mas você pode estar se perguntando assim: Camila, eu não tenho habilidade com desenho. O que é que eu faço? Eu não sei desenhar. O que é que eu faço? Eu indico a você desenhar decalcar numa folha e depois você tentar decalcar no tecido usando o lápis 6B, que é um lápis muito bom para desenho, viu? Ó, uma dica importante aqui para vocês, que eu vou dar para vocês, é o esfumaçado do desenho, porque dá aquele efeito de realista, de uma coisa mais realista. Eu vou esfumaçar meu desenho com a tinta sépia, que é uma cor escura, próximo ao preto. É uma mistura de um preto com marrom, é o sépia. Eu gosto muito dessa cor, porque dá um efeito de sombreado. Gente, esse é um tipo de artesanato que eu acho muito bonito. Assim, eu sou apaixonada por artesanato, mas a pintura eu gosto porque é uma coisa terapêutica. Quando eu tô pintando, eu esqueço do mundo. Aí a gente pode desenhar, pintar em panos de prato, tapetes, toalhas, conjunto de cozinha, né? Muitas mulheres utilizam a pintura para esse tipo de material. Para fazer a folha, eu vou passar o verde folha antes do verde oliva, porque eu acho que fica uma folha bem mais bonita e dá um efeito mais de natural. E agora eu vou fazer os detalhes da folha com o verde oliva. Atualmente eu utilizo das minhas pinturas para uma renda extra, né? Porque atualmente sou professora. Ó, gente, a folha já vai ficando com um aspecto de folha, né? Já faz 15 anos que trabalho com esse tipo de artesanato. É uma coisa que eu gosto de fazer, faço por amor. E venho com o branco, só detalhando o sombreado, fazendo um sombreado como se fosse em cima da folha. Pra mim que já tem uma certa habilidade, eu já sei a quantidade certa de colocar a tinta no pincel. Mas para você que está iniciando, o ideal é não colocar muita tinta, colocar apenas a pontinha, porque aí o seu desenho não vai ficar ensopado de tinta, nem vai ficar com aquelas camadas muito grossas. Ó, terminei as folhas.
E vou pintar as rosas. Vou utilizar o vermelho, a cor vermelha. Se você não quiser limpar na água, né, o pincel, você pode utilizar o álcool em gel, que ele limpa do mesmo jeito. Ele é até melhor, porque não fica o resíduo da tinta no pincel e não endurece. Vou fazer os detalhes com a tinta branca. Eu acho que a experiência a gente vai adquirindo com o tempo. Eu nunca fiz nenhum curso relacionado à pintura. Tenho vontade de fazer arte plástica. É um sonho meu. Já dá o formato das rosas. Para fazer os detalhes, eu vou utilizar o pincel número 4 para puxar o ramal, né, das flores. E aí, estão gostando da nossa oficina? Ó, eu aproximei aqui a câmera para vocês observar melhor o desenho. Vou utilizar agora a tinta Siena Natural. E vou preencher todo o meu jarro. Eu gosto dessa cor porque dá um efeito de ouro envelhecido, uma coisa envelhecida. Eu gosto desses detalhes. E para fazer os detalhes do jarro, eu vou utilizar o sépia, que é a mesma cor que a gente fez o esfumaçado. Como vocês observaram, eu troco de pincel direto, porque cada coisinha a gente vai pegando o pincel de acordo
com cada detalhe. Talvez pode até ser mania minha. Mas o pincel é que dá todo o efeito do desenho. Eu vou fazer um detalhe de o jarro, como se o jarro tivesse quebrado. E as pessoas ficam me perguntando como foi que eu aprendi. Eu costumo dizer que é dom. Quando a gente já nasce com dom, a gente não precisa de curso, né? Tem outras pessoas que, para desenvolver a técnica, claro que precisa de curso. Outras não. Outras já têm uma certa facilidade. Lembram do pincel número 0? Ele é que a gente consegue fazer os detalhes menores. Nesse caso desse desenho, eu vou utilizar ele para fazer o miolinho da rosa. E esse lápis aqui é opcional, caso você queira fazer algum detalhe. Eu costumo sempre fazer uns detalhezinhos assim. Ele não sai, não precisa pressionar, porque se pressionar demais essa pontinha entra, não precisa pressionar. Mesmo que você lave o tecido, não sai, porque é tinta de tecido também nesse lápis. Finalizei meu desenho. Espero que vocês tenham gostado dessa oficina. Em outro momento, claro que vou trazer outros tipos de desenho para vocês. Um grande beijo e até mais!